Boa noite, pessoal. Já estamos gravando. Pessoal, essa semana eu acho que foi muito bom. Houve uma participação muito grande aí das pessoas e principalmente na atividade onde você interpretava os dados lá da fazenda de café. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Independente se ela vale ou não a frequência, isso é muito bom. Mostra que vocês estão tentando se esforçar ao máximo aí para que possa sair desse curso melhor do que entrou. É, alguma dúvida de maneira geral que vocês gostariam de colocar, digitar ou falar antes de a gente começar? Ô, professor, boa noite. Me ouvindo? Boa noite, Eduardo. Bom, pelo menos para mim ficou um pouco incerto a questão da aula de quarta-feira. Ela é um apoio para a de segunda? Não necessariamente ela acontece ou não? Você conseguiria, vamos lá, assim, explicar um pouco mais a respeito dessa aula de quarta? Claro, a aula de quarta, ela tem como objetivo complementar a aula de segunda-feira. Então, a partir do momento que surgem dúvidas ou que não dê para a gente trabalhar na segunda-feira, a gente deixa para quarta. E, normalmente, no começo do curso, a gente não tem muita atividade para quarta-feira. Mas, por exemplo, na semana que vem, a gente vai conseguir fazer atividade de segunda, mas eu vou deixar um exercício para que vocês possam fazer depois. E esse exercício, eu vou liberar a resolução apenas na quarta-feira, de tal forma que vocês possam testar os seus conhecimentos e, se não for possível, vocês vão ter a oportunidade de ver um vídeo aí. Nessas duas aulas iniciais, a gente começa bem devagarzinho, porque esse é o processo, a estratégia que a gente utiliza no curso. Mas, respondendo de uma forma prática, não tem nenhuma aula síncrona na quarta-feira. O que normalmente pode ter é uma gravação complementar da aula de segunda. Ok, Eduardo? Então vamos lá, pessoal. Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. O Eric, professor, não consegui entrega, não valeu frequência? Pessoal, embora eh, a gente recomenda que você faça atividade durante a semana que a gente está conversando, a gente pode sim aceitar essas atividades mais antigas, mas ele tem que relacionar com a semana que você quer abonar a falta. Por exemplo, na semana um, todas as postagens têm que ser sobre fazendo café. Na semana 2, todas as postagens devem ser sobre vendas, tá ok? Então há possibilidade sim de fazer.
Mas se você fizer durante a semana, fica muito melhor para o seu aprendizado, tá bom? Ok, Eric? Então, pessoal, a gente está muito preocupado que vocês aprendam e para aprender e ter dúvida, vocês têm que tentar, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui na semana 2, tá? A semana 2 é isso aqui. Então, no menuzinho, vocês clicam esse com fundo verde, ok? Então, eu vou clicar aqui. Então, essa semana é sobre vendas. Então, eu vou mostrar aqui o procedimento, os processos são os mesmos de todas as semanas, ok? Na segunda-feira, a gente tenta fazer a maior parte. E se houver necessidade, eu vou desenvolver alguns vídeos em função das necessidades ou dificuldades das pessoas na aula de segunda-feira, ou mesmo no WhatsApp e no fórum aí. Mais uma pergunta aqui. O cinésio. O cinésio, existe em cada um das aulas um fórum, tá? É o mesmo fórum, tá? Esse fórum é para que você possa registrar alguma coisa que você gostaria que o professor fizesse. E no caso aqui, se você não registrou a presença, então nada mais justo que você tenha essa presença registrada, mas não pelo sistema, é com Dutra mesmo. E para isso, você deve registrar nesse fórum solicitando alteração da falta aí na determinada data. Isso é bom porque fica registrado. Se mandar por e-mail, às vezes eu esqueço, tá? Então essa é a melhor forma de a gente resolver esse problema. Tá ok, Sinésio? Então vamos lá, pessoal. Então, eu não sei se as pessoas estão fazendo durante, mas a gente vai olhar qual material e a aula de hoje aí, tá? Então, todo o material fica aqui. Cada semana é a mesma coisa. Então, eu vou clicar aqui o material e vou tentar ver um pouquinho o que são essas coisas aqui. Então, normalmente a gente tem um arquivo Excel para trabalhar nesse curso, embora possa ser outros tipos aí de arquivo. Esse primeiro é o arquivo Excel que a gente vai usar. Segundo, são as funções DAX. Aqui nós vamos começar a trabalhar com fundos. O dashboard vai ter um fundo bonitão. Aqui é o passo a passo. E aqui são as etapas do nosso modelo. Então, se você vai começar do zero, ou quer pular aquela primeira parte, quer fazer só dois, então você pode carregar um e dar continuidade ao processo. São vídeos menores, talvez
possa ser interessante para alguns, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente já viu aqui e a gente já vai começar a desenvolver. Então eu vou. Esse aqui é o Power BI. Agora eu queria, antes de a gente começar, saber, só coloca aí se conseguiu ou não fazer o registro no site do Power BI. Como que eu sei que eu tenho um registro? Porque tem um nome aqui do Dutra. Então eu usei o e-mail da USP, e pode ser corporativo, não pode ser o Gmail aí. Vocês já conseguiram? Porque quem não conseguiu, depois entra em contato comigo, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, para que a gente possa resolver isso. Vai chegar um determinado momento que, se você não tiver o cadastro, você não vai conseguir desenvolver todas as atividades da aula. Oi, Jefferson. Talvez o Jefferson está falando que ele não tem uma conta corporativa ou de estudante aí. Então, nós vamos passar algumas dicas para você, Jefferson, mas eu gostaria que você me lembrasse, ou no WhatsApp, ou por e-mail disso. Pode ser? E eu não vou fazer aqui porque a maior parte já tem, né? Então, vamos fazer mais privado aí, tá bom? Então, pessoal, dica, tem um portal aí. Ô, Alessandra. Ah, tá. Legal. Oi, professor. Essa Escola do Trabalhador, ela tem convênio com a Microsoft, então, ao você se cadastrar de graça, eles liberam o acesso de conta corporativa, né? Porque daí você cadastra o seu nome e vem com @Escola do Trabalhador. Inclusive, eu uso ele para acessar o BI. Que legal. Obrigado, viu? Ó, se você puder colocar lá no fórum, viu, Alessandra? Aí fica mais fácil o pessoal pegar depois. Tá bom, vou colocar lá assim. Obrigado. Então, pessoal, então vamos lá. Então, sempre a gente vai aqui em obter dados, ok? E a gente está trabalhando com Excel, tá? Então, a gente vai usar pasta de trabalho Excel e a gente vai carregar, no caso nós estamos semana 2 e a gente vai carregar dados vendas, ok? Então, vou selecionar vendas e vou clicar a opção abrir, ok? Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, ele tem no passo a passo. Mas, como eu falei na primeira aula, seria interessante que vocês tentassem fazer inicialmente sem olhar o passo a passo.
E aí, se vocês não conseguirem, vocês dão uma olhadinha, tá bom? Então, esse arquivo que a gente pegou em vendas, ele tem de cliente, de produto, de vendedor e F-venda. Então, por que que a gente pegou um arquivo com 4 tabelas e não 4 arquivos, cada um com uma tabela? É só para facilitar, pessoal. Mas, tanto faz. Qual é a diferença? Que a gente vai ter que carregar 4 arquivos se fossem separados. Mas, para fins didáticos, eu achei melhor colocar tudo em um só. E por que que tem o Dzinho e o Fzinho? Aí eu vou voltar um pouquinho no passo a passo, só para mostrar para vocês o que que significa esse Dzinho e o Fzinho. Esse é o modelo estrela que é usado no Power BI. Então, todas aquelas que são D, então chama as tabelas de dimensão, ela tem como objetivo filtrar os fatos. Os fatos normalmente são transações. E a dimensão pode ser país, pode ser gerente, vendedor, e eles vão filtrando as transações de acordo com alguma variável. E por que que é feito assim? Então, normalmente, o pessoal de banco de dados, eles desenvolvem, dentro da teoria de banco de dados, um diagrama que chama entidade-relacionamento. E tem como objetivo controlar melhor a redundância dos dados, ou seja, a repetição. Mas isso o pessoal do TI que vai fazer. Quando eles entregarem para a gente, normalmente eles entregam vários arquivos ou tabelas relacionadas. Isso que é a definição de banco de dados. Ah, mas eu posso ter um arquivo só com tudo? Pode. Do ponto de vista do banco de dados, não é a melhor opção, não, porque você repete muitas coisas e o controle dessa repetição é mais complicado. Então, a gente tem o Dzinho, são as tabelas de dimensão, e o Fzinho, tabela fato. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a trabalhar, carregar um arquivo, a gente logo pensa no modelo, tá? Então, qual que é o nosso modelo aí? O nosso modelo, ele tem várias fases aí, né? Deixa eu mostrar o modelo aqui, não. É esse que é o modelo. Então, normalmente a gente escolhe os objetivos, depois, primeiro a gente define o objetivo, depois onde estão os dados, depois a gente tem a preparação, que envolve o carregamento, Power Query e relacionamento. Depois a gente vai fazer as colunas medidas e, por fim, o dashboard, tá? Então, esse é o modelo que a gente utiliza. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos carregando os dados, tá? Então, carregando significa essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada
em todas essas. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer do lado direito. Eu vou dar uma olhada se tem algum erro. Não tem nada. Eu vou para o de produto, dou uma olhada para ver se tem erro. Tem sim. Não sei se vocês separaram um erro aqui ou não. Normalmente anota num papelzinho ou no celular que na próxima etapa eu tenho que arrumar isso. Alguém percebeu algum problema com a tabela de produto? Tá? O nome da linha tá embaixo, não assumiu. Colo 1 tá de produto, colo 2 tá produto name. A coluna não tá com o nome correto. Muito bem, Alessandra. É exatamente isso. Isso é muito comum quando a gente traz os dados do pessoal da TI, às vezes vem isso aí. Então, nós não temos o nome da coluna, mas, por outro lado, a primeira linha de dados tem os nomes da coluna. Nós vamos ter que resolver isso. A Nier também descobriu isso. Então, só lembra disso. Eu vou para o vendedor está ok. E a venda, a gente dá uma olhadinha, ver se tem algum lixo. Aparentemente está tudo ok. Então, pessoal, eu vou carregar todas as tabelas. Quando a gente carrega uma tabela, se vocês observarem, tem algumas opções aqui, ó. Ó, essas opções, carregar, transformar e cancelar. Nós, nesse curso, não vamos usar carregar. Quando a gente fala em carregar, a gente carrega esses dados para a memória do Power BI. Com os dados na memória, a gente consegue fazer todos os dashboards. Só que, quando a gente recebe dados da área de TI ou de uma outra área qualquer, a gente tem que tomar cuidado para ver se não tem erros, como esse na tabela de produtos. Então, se tiver erro, a gente precisa consertar, ajustar. Por esse motivo, nós vamos sempre passar em transformar dados. O que que acontece se a gente clicar nessa opção transformar? Transformar não vai para a memória, vai para um lugar intermediário, que vai permitir você ajustar e numa próxima etapa você joga para a memória, mas já ajustado. Então eu selecionei todas as tabelas e vou clicar transformar. O professor, só interrompendo. Pois Se não. acaso alguém aperte carregar, como que faz para voltar? Na hora que você clicou carregar, ele já vai para a memória lá. Então você teria que dá para apagar todas as tabelas tal. Quando você tiver com as tabelas carregadas, eu vou mostrar, tem a opção de dar deleta e você começar. Às vezes é melhor você fechar e abrir, mas eu vou mostrar, tem a opção deletar aí, tá bom? Ok, beleza, deu para deletar. Valeu. Eu vou transformar agora. Isso. Então, eu vou clicar aqui transformar e quando eu clico transformar, olha o que que acontece, pessoal. Abriu uma nova janela. Tem um negócio aqui, clicar, interações. Deixa eu ver aqui.
Vamos lá. Peraí, que deu um probleminha. Às das probleminha. Vamos lá, pessoal. É só um pouquinho. Eu vou começar do zero, assim não tem problema. Então vamos lá. Deu uma travadinha. Obter dados. Pasta. Vendas. Vou selecionar todos. Cliquei transformar. Aí eu falei para vocês que aparecem, na verdade, duas janelas. A primeira, que é o Power BI, e a segunda, que é o Power Query. Tá bom? Então, em vez de eu clicar carregar, que ele vai direto para a memória do Power BI, eu estou clicando transformar. E quando eu clico transformar, ele vai para uma etapa intermediária que chama Power Query, ok? E essa etapa intermediária, ela permite a gente transformar os dados aí, tá ok? Então, olha, se eu clicar cliente aqui, está aqui, o vendedor está aqui, produto está aqui e o F-venda está aqui também. Olha que tem aqui no produto. Primeiro dado é o cabeçalho. Nós vamos voltar lá no Word, só para dar uma olhadinha o que nós estamos fazendo. A primeira coisa, a gente define o objetivo. Eu conversei com os gestores e eles definiram quais são os objetivos da empresa. Então, são esses três, tá? Programa de bonificação, aumentar as vendas e a sazonalidade, tá? Então, esse é o objetivo. Depois, ele vai identificar aonde estão os dados e aí a gente começa nessa fase C. A gente acabou de fazer obter dados, carregamos arquivos, exatamente como a gente fez aí, tá? Então, eu só estou passando aqui para que a gente possa ver que tudo que eu estou fazendo está escrito aqui. Aí a outra etapa é do Power Query. Deixa eu voltar aqui. E se por acaso a gente fechar aqui sem querer, a gente tem a opção de voltar aqui no Power Query. Como faz isso? Vamos supor que a gente vai fechar aqui. Aqui, se vocês observarem, tem três opções: fechar, aplicar, aplicar e fechar. No Power Query, que é a etapa intermediária antes de carregar para o Power BI. O fechar e aplicar, ele vai fechar e carregar para a memória. Aplicar significa que ele vai testar as mudanças que você fez. O aplicar
ele não fecha, não vai para a memória, mas ele testa as alterações. E o fechar, ele sai do Power Query sem carregar nada na memória. Então, eu vou dar fechar e aplicar. Tá? E se eu sair do Power Query e quiser voltar? Não tem problema não, pessoal. Quando eu estou no Power, tem a opção aqui, ó, transformar dados, ele vai transformar. E ele está carregando aqui para a memória do Power BI. Como que eu sei que carregou para a memória do Power BI? Se você olhar aqui o canto direito, ele carregou. E esse aqui é o Power BI. E se eu quiser voltar lá, você tem a opção, pessoal, de clicar transformar dados, que é a função do Power Query. Então, eu vou clicar aqui, transformar, e ele tem as duas coisas aqui. Então, vamos, uma vez por todas, entender esse processo. O Power BI é o grande programa. Power Query é um editor intermediário que você ajusta os dados antes de jogar para a memória do Power BI. Tá bom? Vamos dar uma olhada lá no Word. Essa segunda fase aí, fase C, é transformar, tá? E na última aula, a gente disse que a gente teria que fazer algumas coisas aqui nesse processo. Nós já temos uma coisa para alterar, que é o de produto, mas a gente vai colocar três coisas obrigatórias que vocês têm que fazer com todas as tabelas que vocês carregaram. A primeira delas, remover linhas em branco. Então, nós estamos no Power Query, fazendo os ajustes. Nós vamos pegar cada uma dessas tabelas, seleciona a tabela aqui do lado esquerdo e depois você usa essa opção remover linhas em branco. Tá? Nós vamos fazer isso sempre, toda vez. Remover linhas em branco. Deixa eu só marcar aqui. Remover linhas em branco. Ó. Então, nós vamos fazer isso para todos. Eu vou vir aqui, remover linhas em branco, clico a próxima, remover linhas em branco, clico produto, remover linhas em branco e vendas, remover linhas em branco. Por que que eu não dou uma olhadinha e vejo se tem alguma linha em branco? Se eu tiver 1 milhão de linhas, vai dar muito trabalho. Então, e qual é o problema da linha em branco? Ela vai contar como uma transação, por exemplo. E aí pode dar erros, etc. Então, uma linha em branco é alguma coisa. Se eu for contar o tamanho, por exemplo, de F-venda, cada linha é uma transação. Então, é melhor tirar todas as linhas em branco. E a segunda coisa é ver se tem alguma coluna em branco. Então, você clica cada um, dá uma olhada para a direita, vê se tem alguma linha em branco. Não tem. Então, linha em branco, coluna ruim, sujeira, etc. A outra coisa, a gente precisa olhar o formato. Se vocês observarem, eu estou no cliente, do lado esquerdo tem um símbolo. E quando esse símbolo é ABC, é texto. Normalmente ele fica alinhado à esquerda. Se é número, é 1, 2, 3. E ele fica alinhado à direita. Então, a ideia aqui é ver se tem algum
que veio lá da TI com problemas. Eu clico vendedor e vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, número. ABC texto, e aqui data, e é um calendáriozinho. De produto, mesma coisa aqui. Esse aqui, ABC. Esse aqui também, ABC, ABC. Vendas. E aqui eu tenho que olhar cada um desses. Só vou mostrar para você algum que é diferente aqui. 1.2 são números decimais aí. Então o formato está ok. E se não tivesse ok, eu posso clicar qualquer um desses e vem aqui em cima, deixa eu só mostrar aqui, tipo de dado. Aí eu posso alterar. Seleciono a coluna e faço a alteração. Então aqui eu posso escolher o tipo de formato, se estiver errado. Ok? Então, voltando lá no Word, eu tenho 3 alterações obrigatórias. Tá? Então, vou fazer para cada uma tabela. Colunas, lixo, linhas em branco, tipo de formato de cada uma das colunas da tabela Excel original. Então, se eu fiz isso, eu vou para uma outra etapa, quando você anotou lá, que na verdade tenha um outro problema, né, no de produto. Então, o de produto aqui, na primeira linha de dados, está o cabeçalho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no cruzamento da linha e coluna, parece uma planilhinha, tá? E nós vamos clicar a setinha para baixo que tem. E essa setinha para baixo, tem uma opção que está escrito, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Eu vou clicar aqui e, magicamente, subiu lá para cima e agora está tudo certo aqui. Então, à medida que o curso vai andando, vai tendo mais erros. Mas nesse caso aqui, o único erro que tinha era o de produto, com relação ao cabeçalho. Então, uma vez que a gente fez esses ajustes, a gente está finalizando essa etapa aí. Então, só voltar lá no desenho. A gente já fez esse carregamento, já fez a transformação e agora nós vamos ter que ir para o relacionamento entre as tabelas. Ok? Então, nós estamos na fase C, na etapa 3, que é o relacionamento das tabelas. Então, se você tem um conjunto de tabelas, elas devem estar relacionadas, e essa é a definição de banco de dados, são tabelas relacionadas. Ok? Então, quando a gente terminar de fazer as alterações, a gente vai lá em arquivo, e aí a gente tem que escolher, vamos em arquivo, ok? E aí a gente tem essa opção aqui, fechar e aplicar. Ok? Então, o que que ele está fazendo? Carregando os dados da tabela para a memória do Power BI. E, se vocês olharem lá em cima, está escrito Power BI
desktop. Então, como que eu sei que os dados estão aqui? Se vocês olharem do lado direito, opa, não está aparecendo ali. Deixa eu trazer um pouquinho. Ó, então, aqui do lado direito, aparece as tabelas estão carregadas. Ok? Tem alguém que está fazendo as atividades aqui junto comigo? Ou vocês estão só olhando? E esses que estão fazendo junto, vocês conseguiram fazer as alterações no Power Query e depois fechar e aplicar, e aí apareceram todas as tabelas do lado direito? Ótimo. Uma nota 10 aí. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai para essa parte aqui, que é relacionamento. Tá bom? E o relacionamento, se vocês observarem aqui no cantinho, opa, diferente. Aqui, uma, duas e três. Nós temos três ícones. O primeiro é o dashboard. O segundo, as planilhas. E o terceiro, relacionamento. Tá? Então, quando você quiser fazer o dashboard, usa o primeiro. Quando você quer ver uma tabela, fazer algumas operações na tabela, clica na tabela. E quando você quiser montar o relacionamento, você clica no relacionamento. Agora, por que que é fundamental o clicar esse relacionamento? Nós temos várias tabelas. Por exemplo, a tabela de F-venda, ela mostra que um determinado produto foi comprado por um cliente por meio de um vendedor. Então, só nessa minha fala, Ale, olha, é o seguinte, esse relacionamento, ele vai mostrar como essas tabelas estão relacionadas. Porque se eu pegar a tabela venda, ela tem um produto, foi vendido para um cliente por meio de um vendedor. Só que não está mostrando a ligação entre elas. E se não estiver mostrando essa ligação, na tabela F-venda só tem o código do produto, não tem o nome, não tem preço, não tem nada, né? Na verdade tem preço de venda, sim, mas não tem categoria, etc. Então a gente precisa informar ao Power BI como eles estão ligados aí. E aí quando você citou o objetivo, quando a gente tentar responder o objetivo, a gente vai querer não só as vendas, mas o nome do vendedor, o nome do produto e o nome do cliente. Se eles não estão relacionados, eu não vou conseguir pegar essas informações. Então, para atender o objetivo, você tem razão. Nós precisamos mostrar como as tabelas estão relacionadas. Então, como a estrela, a gente coloca sempre a tabela fato no meio,
Ah, eu preciso pôr esse desenho quando eu for fazer o meu. Ah, o pessoal do TI mandou, não veio essa informação. Eu costumo colocar, pessoal, e quando eu dava aula de banco de dados também, porque aí fica muito fácil a gente montar esse relacionamento aí. Eu coloco o F-venda no meio, pode ter mais de um e pode ter várias tabelas dele. E aí eu preciso saber como relacionar elas. O cliente e a venda, se vocês olharem aqui, a primeira coluna da tabela cliente é ID. E aqui também F cliente, F venda cliente. Então, nem sempre tem o mesmo nome. Então, a gente tem que perguntar para o pessoal do TI como liga essas tabelas. Então, eles me falaram que esse cliente está ligado com esse de cliente, tá? Aí eu vou salvar. Então, como que eu estou fazendo? Eu clico com o mouse, seguro e arrasto em cima do outro. Tanto faz de um lado ou para o outro. No caso, o vendedor ID, ele, eu vou procurar aqui, se essa informação tem aqui, ó, vendedor. Então, o vendedor ID. Quando ele vem aqui, ele dá uma amostra para você e você já vê se são dados parecidos. Esse ativar relacionamento sempre tem que estar clicado. Eu vou dar OK aqui e ainda falta o produto ID que está relacionado a produto aqui, tá? E eu ativar está ativado, os valores são parecidos, então está tudo OK. Então, o que que significa isso? Significa que se eu fizer uma venda, eu tenho todas as informações referentes aqui do vendedor, do cliente e do produto, sem necessariamente estar na mesma tabela. Mas eu preciso da informação, porque na venda só tem um código do produto, mas ele não tem categoria, não tem nome. Só tem o código do vendedor, mas não tem o nome dele. Só tem o código do cliente, mas não tem o nome dele. Então, por que que é montado assim? É em termos de eficiência, tá? De um banco de dados, e a gente chama isso de modelo entidade-relacionamento. Mas isso não vem ao caso agora. Quem dá essas informações para você é o pessoal de TI. Se eu quiser conferir o relacionamento, eu clico aqui em cima, ele vai mostrar. Deixa eu aumentar aqui. Eu clico aqui no meio, ele vai mostrar quem está ligado com quem. Preciso dar uma conferida. Clico aqui também e eu clico aqui também. Então, ele põe um fundo cinza para que você confira se é na hora de arrastar teve algum problema ou não. O que que acontece se eu não fizer esse relacionamento? Isso vai ter um reflexo lá no dashboard. Normalmente, os gráficos que vocês vão fazer sem esse relacionamento vai ficar tudo com a barrinha do mesmo tamanho, tá? Então, se tiver algum problema lá, você volta aqui no relacionamento. Então, aquelas pessoas que estavam fazendo junto aqui, vocês conseguiram montar essa tela de relacionamento? Dá um okzinho aí para mim, fazendo um favor. Ótimo. Então, pessoal, vamos aqui voltar.
A gente já fez a fase A, que é com o gerente. Fase B, conversamos com o pessoal do TI. A fase C, a gente carregou, fez alguns ajustes e fez o relacionamento. Nós vamos para a etapa 4, que ela chama visão dos dados. Nessa tabela, nessa etapa, é a etapa mais poderosa do Power BI. Por que ela é mais, a maior, que é mais poderosa? Porque ela tem as famosas funções DAX. A gente aprendeu uma delas que chama SUM, que é igual a soma no Excel. Hoje a gente vai aprender uma segunda, SUMX. À medida que a gente vai sentindo necessidade, eu vou introduzindo uma nova função DAX. Não adianta eu falar sobre todos, que vocês vão esquecer amanhã, ok? Então, lembrando que a gente está querendo fazer vários exercícios de tal forma que o que vocês estão memorizando agora, na memória de curto prazo, elas sejam levadas à memória de longo prazo e com isso você conseguir recuperar ela quando for necessário. Se a gente for muito superficial, ele não vai memorar de longo prazo e você vai esquecer na semana seguinte. Tá ok? Então, nessa etapa 4, a gente pode criar novas colunas e novas medidas. Tá bom? E a última etapa, que é a 5, ao fazer, é o famoso dashboard. Então, todo o trabalho a gente vai ter nas fases A até D. E a fase E, que é a mais legal, é a última, tá ok? E nessa última é a mais legal, a mais fácil, etc. Até então, nas outras demais fases, é aquela que a gente tem que fazer com cuidado, porque se a gente fizer alguma coisa errada, ela vai refletir nos relatórios ou no dashboard. Em inglês, tem uma expressão que ele chama GIGO, um G, né? Garbage in, garbage out. Se você joga para dentro lixo, você só vai conseguir tirar lixo na saída. Então, quando a gente está preparando os dados, criando as colunas, medidas, a gente está limpando todo o processo antes de fazer os relatórios. Tá ok? Agora, eu queria saber de vocês da onde vêm os dados que vocês vão trabalhar aí no futuro. Os dados são gerados por vocês, os dados são fornecidos pelo pessoal do TI. Como que é esse processo? Você tem acesso aos dados, você tem que pedir, implorar para o pessoal da TI. Como é que funciona na sua empresa? Ah, então. O, o Sinésio, as pessoas pedem para você os dados, como é que funciona? A Alessandra falou que ela extrai os dados. Geralmente o pessoal do TI, e eu já fui da área de TI, a gente, quando você tem dados,
é poder. Então, as pessoas têm que pedir para você, né? A gente tem um problema de segurança também, né? Às vezes você monta a opção só de consultar e não alterar para evitar esse tipo de problema. A tendência no futuro é que o pessoal tenha acesso aos dados, não todos, é claro, e talvez não precisem pedir para o pessoal do TI alguns tipos de dados. Essa é a tendência no futuro, porque não tem sentido o pessoal do TI parar para fornecer alguns dados para você. Melhor você pegar o que você quer, porque toda hora você vai querer pedir dados aí. Então, a gente, vamos ver. O Sinésio falou que ele fez um sisteminha e faço as visões, vou passar a utilizar o Power BI para melhorar visões. Então, eu acho que isso é legal, Sinésio. A única coisa que a gente fica um pouquinho assim, porque às vezes as pessoas querem testar outros dados, querem mudar alguma coisa, e se ela toda hora for pedir para você, dá um trabalhão muito grande. Então, se elas conseguissem ter acesso a alguns tipos de dados, não todos, você daria muito mais liberdade para ela testar novas ideias, novos indicadores, etc. e tal. E não depender da sua extração, que tem um viés particular, né? Então, vamos lá. Ah, tá. Você faz o basicão. E aí, se eles precisar alguma coisa a mais, é só pedir para vocês. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Nessa fase D, né? Então, vamos olhar aqui no passo a passo. Fase C. Aqui, ó. Fase D. Tá? Então, vou criar medidas aí e colunas. Tá? Então, na verdade, ele quer inicialmente calcular as vendas por transação. Para isso, basta multiplicar a quantidade vezes o valor unitário que está presente na tabela F-vendas aí. Tá? Lembrando que a gente conhece o SUM e hoje a gente vai conhecer o SUMX. O SUM, ele soma uma coluna só. Ele não soma dados de mais de uma coluna. Já o SUMX, ele permite você trabalhar com mais de uma coluna dentro da mesma tabela. Não dá para trabalhar com colunas diferentes, tabelas, se você não usar uma função DAX que chama related. Mas isso vai ser objeto de uma aula posterior. Então, se a gente conseguir calcular o venda por transação, depois é só somar isso aí. Então, nós poderíamos criar uma coluna e depois uma medida para somar essa coluna. Como vai ser uma coluna só, eu posso usar o sum. Mas existe uma outra possibilidade também, que nós vamos usar o SUMX. Vamos por etapas? Primeiro, vamos calcular uma nova coluna que vai multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Então, vamos só seguindo aqui no passo a passo.
Aí, nesse aqui, pessoal, a gente está usando vamos voltar lá, nós estamos no Power BI, tá? Não estamos no Power Query, tá bom? Então, como a gente vai criar uma nova coluna, a gente tem que escolher qual é a tabela que a gente vai. Eu vou clicar nesse íconezinho, porque ele mostra os dados e aí fica mais fácil para a gente entender. Ele está mostrando o cliente, porque do lado direito tem o cliente. Depois tem o produto, ele mostra os produtos, vendedores e F-venda. E aqui, se clicar o sinal de maior, vai aparecer todas as colunas ou campos na linguagem de banco de dados. Então, eu vou criar uma nova coluna que vai multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Então, se vocês olharem aqui em cima, tem a opção aqui de nova medida. Tem a opção aqui também de nova coluna. Então, para resolver esse problema, a soma das vendas de todas as transações, primeiro eu vou fazer uma coluna que vai calcular o total da venda por linha. E depois eu somo essa coluna. Ok? Então, cliquei aqui F-venda, porque eu quero que essa coluna apareça no F-venda. E porque a quantidade e o preço unitário estão nessa tabela. Então, eu preciso clicar essa tabela, ela vai aparecer aqui, porque se eu clicar outra tabela, ele não vai achar a quantidade nem o preço unitário. Tá ok? Então, eu vou clicar nova medida, ok? Desculpa, eu não vou fazer medida. Primeiro eu vou fazer coluna. Então, vou voltar lá, nova coluna. Então, nós vamos fazer uma nova coluna. Vamos olhar lá o Word, só para mostrar aqui o que eu estou fazendo. Então, total venda linha é igual a F venda, quantidade vezes o venda unitário. Eu posso copiar aqui, pessoal. Até posso passar para vocês essa fórmula aqui, tá? Mas vamos fazer isso juntos para que a gente possa entender esse processo. Então, vamos lá? Então, eu vou só pegar o nome aqui. Então, o nome é esse, F total. Eu cliquei nova coluna, ele aparece um nome qualquer. Eu pus F total, vem da linha. Igual, tá? Aí o primeiro é quantidade. Eu escrevi quantidade, ele apareceu aqui qual é a coluna de quantidade. Eu clico nele, vezes, que é o asterisco, e o outro chama unitário. Aí eu começo a escrever unitário, ele aparece e eu dou o Enter aqui. Tá? Então,
Vou dar um zoom aqui para vocês verem como ficou. Então, eu pus o título igual, aí eu pus quantidade, ele apareceu o nome do campo, a gente tem que pôr exatamente como está aí, o vezes asterisco, e peguei o preço unitário, ok? A hora que eu faço isso aqui, eu vou dar Enter, ele tem que ir para a tabela F-Venda. Se ele der tudo certo, ele aparece lá do lado direito. Se ele der errado, vai dar um erro, a gente vem aqui em cima e altera. Então, eu tenho uma nova coluna e já tem o valor de cada uma das linhas aí, tá? Você pode dar uma conferida. No começo parece estar errado, porque é o mesmo valor, né? Mas depois você vai andando. Então, o que nós fizemos agora? Criamos uma nova coluna, mas nós não temos o total das vendas ainda. Então, a gente pode criar um total. Para criar um total, a gente usa uma coisa que chama medida. Tá bom? Então, a gente pode usar a função sum, para poder totalizar as vendas da empresa. Aí depois a gente põe venda por produto, venda por vendedor e outras coisas mais aí. Tá bom? Então, nessa etapa, a gente está criando colunas e medidas. Nós criamos umas no F-Venda que multiplica a quantidade vezes preço unitário, e eu tenho o total daquela transação. Agora nós vamos fazer uma medida que soma essa coluna. Então, como que a gente faz a medida? Então, medida nada mais é que uma fórmula. E essa fórmula geralmente usa as funções DAX. Se vocês olharem no espaço reservado aos arquivos dessa semana, tem um arquivinho que vai mostrar um conjunto de funções DAX, tá bom? Mas a gente só vai utilizar à medida que a gente vai precisando. Vocês que estão fazendo conjunto, conseguiram montar essa coluna nova em, embaixo da tabela F-Venda? Sim, que bom. Pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar. É o mesmo preço, o curso já está pago. Uma pergunta ou 100 perguntas, o preço é o mesmo. Bom, então vamos lá. Eu preciso o total de vendas. Por que que eu preciso do total de vendas? Eu preciso analisar as vendas da empresa. Se ela está bem ou não está bem, vendas por produto, vendas por vendedor, para dar uma promoção. Então, isso é muito importante para mim. Então, se eu estou aqui nos dados, né, e eu vou precisar decidir aonde você vai querer colocar as, essa medida, tá? Então, eu vou clicando aqui e vocês vão visualizando as opções aqui em cima, tá? Nova medida, nova coluna,
nova tabela, etc. e tal. Então, se eu escolher F venda aqui, essa medida vai cair aqui embaixo. Se eu escolher o outro F vendedor, a medida vai cair aqui embaixo. No caso de colunas, era obrigado eu fazer F venda porque ele só aceita pegar colunas da mesma tabela. No caso medida, você pode pôr em qualquer lugar e depois pode mudar. Tem mais sentido colocar o total de vendas na F vendas, mas posso mudar depois ainda não. Então eu tenho que ir aqui escolher a opção que aparece nova medida lá, tá? Então, numa delas ali aparece nova medida. Mas antes eu seleciono F vendas, de tal forma que quando eu clicar nova medida, ele vai cair lá embaixo e ele já mostra aqui que a nova medida está embaixo de venda. Se a gente for lá no Word, a gente vai verificar essa medida aqui, que é essa aqui, ó, total venda linha. Vou colocar aqui no chat. E esse vai chamar total venda linha, tá? Então ele põe ali medida e eu ponho, olha aqui, total venda linha. A função DAX é sum, eu começo a digitar sum, SU, ele já aparece a sum. Então eu não preciso digitar completo, eu começo a digitar e ele vai aparecer. E aí, quando eu clico sum, ele termina a palavra e já abre parênteses e mostra todas as colunas aí. Então eu quero somar essa que eu acabei de criar. Onde que ela está? Total venda linha. Foi essa que eu acabei de fazer, tá? Total venda linha, tá? Posso fechar o parênteses ou dar Enter, ele já joga outro parênteses. Vou dar Enter. Se ele deu certo, você vai olhar aqui do lado direito, vai aparecer uma calculadora mostrando uma medida. Então, tudo que for medida tem uma calculadorinha. Tá, ok? Se vocês observarem aquela coluna nova, é um outro símbolo que existe aqui. Tá? Então, nós criamos nessa fase D4, etapa 4, criamos uma coluna nova e uma medida nova. Ah, Dutra, você falou, se por acaso ele cair em outra tabela, dá para mudar. Olha, eu estou selecionando aqui o total de vendas e se vocês observarem aqui no canto, ele está na tabela F venda. Se eu clicar aqui e pôr cliente, ele vai para cliente. Mas para nós tem mais sentido estar em F venda, então eu volto em F venda, tá ok? Então, pessoal, eu tenho uma coluna e tenho uma medida. A coluna eu fiz multiplicando dois campos da mesma tabela. Aí eu fiz uma medida que soma toda a venda. Então a pergunta, vocês conseguiram criar esses dois itens ou apenas um item desses, uma medida e uma coluna? O meu está dando erro. O... Eu vou colocar
Olha, eu vou colocar a fórmula aqui. Qual que está dando erro? A medida ou... Ó, eu vou colocar... Ó, essa é a fórmula. Você clica em cima da medida e aqui em cima você copia essa fórmula. Aí ele corrige, tá? Às vezes é um parênteses, alguma coisa, mas clica em cima da medida criada, vai lá no espacinho que eu estava digitando e cola essa fórmula aí que está no chat, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu já criei e agora a gente vai para a última etapa, que é do dashboard. Mas espera aí, você não falou que tinha um jeito de fazer diferente? Sim, pessoal, tem um outro jeito de fazer. E olha o jeito que tem aqui. Total vendas Samex. Vou dar um zoom aqui. Olha aqui, pessoal. O Samex é um sum, um X. Aí ele vai falar, pega a tabela F-venda, multiplica a quantidade vezes o preço unitário. Então, ao contrário do sum, que pega uma coluna só, esse pega mais de uma coluna da mesma tabela. Mas primeiro ele tem que colocar o nome da tabela F-venda e aí vai falar quais os campos que você está somando, multiplicando, etc. e tal. Então, quando você faz esse total de vendas Samex, eu não preciso fazer uma coluna nova. E não precisando fazer uma coluna nova, você ganha tempo e espaço. Por quê? Se eu tiver 1 milhão de linhas, você vai criar uma coluna 1 milhão de linhas. O Samex, ele calcula na hora o valor. Ele tem um processamento maior, mas ele não ocupa tanto espaço. Ok? Então, vamos criar essa nova medida. E ela vai chegar no mesmo resultado fazendo uma medida só. Antes eu fiz uma coluna nova e uma medida nova. Então, vamos lá? Eu vou, quando eu faço, crio uma nova medida, pessoal, eu não posso vir aqui e escrever em cima dessa, que ele apaga a anterior. Cada nova medida, vocês têm que clicar nova medida, ele limpa o espaço e permite que você. Então, agora, eu vou copiar aqui do chat, não vou digitar nada de preguiça, e vou colocar aqui em cima, tiro esse medida igual e ponho tudo isso aqui e dou Enter. Então, o que que aconteceu? Se vocês observarem, aqui do lado direito, nós temos duas medidas. E essas duas medidas têm o mesmo valor. Uma eu precisei fazer uma coluna e somar, outra eu usei o Samex e não ocupou nenhum espaço na planilha. Então, eu tenho duas medidas, uma coluna nova. Ok? Então, agora, pessoal, nós já vamos para fazer os
desenhos aí. Ou a primeira coisa que vocês observarem, opa, opa, o Sinésio deu erro nessa última medida do Samex? Aonde que deu erro, pessoal? Nossa, vários erros, vários. É nessa fórmula aqui? Ah, Sinésio, isso aí é muito legal você ter identificado. Conforme a configuração do computador, tem um ponto e vírgula ou vírgula, tá? Então, isso aí dá diferença e dá erro mesmo, tá? Então, na fórmula, mas eu não sei onde você usou o ponto e vírgula aí, mas nas fórmulas dá erro sim, tá? Mas não é todo mundo conforme a configuração do seu Windows, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos três gráficos aí. Ah, Cinesis, eu esqueci de falar isso. É que o meu tá ponto e vírgula. Obrigado por lembrar isso aí. A gente, no fundo, acha que todo mundo tá igual, né? Mas não é assim, não. Obrigado. Então, nós vamos tentar responder três perguntas. Programa de bonificação para funcionários em função das vendas. Então, nós já temos o total de vendas e já temos informações dos funcionários, tá? Segundo, aumentar as vendas por produto. Então, eu posso pôr vendas por produto. E depois um programa diminuir o impacto sazonalidade. Então, eu posso pôr vendas por produto ao longo dos meses. E vejo se tem algum mês pior ou melhor, para a gente tentar montar uma estratégia aí. Então, essas três perguntas devem ser respondidas com essas informações aí. Por que que essas perguntas da onde vieram? Vieram logo do começo, quando a gente conversou com o gerente e ele elencou essas três informações que são fundamentais para que ele possa decidir. Observe que não foi eu que elaborei essas perguntas. Eu, conversando com os gestores, eles identificaram o que é necessário para que eles possam tomar as melhores decisões. Então, eu achei muito interessante porque vocês fizeram muitas observações a respeito da fazenda de café. A ideia não era ter uma única resposta, não. A ideia é que você conseguisse, de alguma forma, interpretar os resultados. Porque o bom analista, pessoal, não é aquele que faz um melhor Power BI. É aquele que consegue fazer a melhor interpretação. E para fazer a interpretação, você precisa saber do negócio. Então, não adianta você ser um ninja no Power BI se você não sabe nada sobre aqueles dados ali. Quando a gente fala, por exemplo, em descontinuar algum produto, não é só pelo lucro que aquele produto está. Tem outros fatores envolvidos aí. Claro que, se você não tiver a par do negócio, dificilmente você vai conseguir tomar
a melhor decisão aí, tá bom? Então, eu estou aqui na etapa 5. E aí, a primeira coisa que surge é em relação ao Power BI. Essa primeira opção aqui do Power BI é o dashboard, tá ok? Então, o dashboard, segunda planilha, a terceira é o relacionamento, que a gente faz logo depois do Power Query. Depois não precisa fazer mais, não, tá bom? Então, clicamos o, aqui no dashboard e aí aparece um quadro que chama Canvas, com S no final, tá? E é nesse espaço onde a gente vai fazer os nossos desenhos, que aqui eles chamam de visuais. Se vocês olharem, no caso aqui do lado direito, esses são os visuais. Agora, se vocês observarem que o meu Power BI está com o meu nome, tá? E se o meu Power BI está com o meu nome, eu consigo clicar esses três pontinhos. E o que tem nesses três pontinhos? Ele tem muito mais visuais, tá? Mas isso só vai funcionar se você tiver logado com a sua conta do Power BI. Olha quanta coisa, pessoal, tem aqui. Tem muita coisa, pessoal. Eu vou fechar aqui, porque eu não vou carregar nenhum, não. Então, eu tenho aqui, mas o que eu queria falar para vocês, uma vez que eu estou aqui, são duas coisas que eu tenho que fazer sempre quando eu vou criar um visual. O primeiro é aqui. Eu vou escolher o visual. O segundo, eu vou colocar os valores que eu quero que apareça nesse visual. E depois eu vou formatar esse visual. Então, sempre eu vou fazer isso. Escolhi um visual, um gráfico de pizza. Depois, quais os dados que vão aparecer. E depois o formato, o fundo, qual a cor, etc. Então, todo visual, que é um gráfico, ele tem que ter escolher o gráfico, os dados que vão aparecer nesse gráfico e o formato que ele vai fazer. Então, sempre eu vou usar essas duas opções que aqui existem aqui. Sempre. Então, coloque na cabeça que todo visual que você escolhe passa por essas duas coisas aí. Tá bom? Então, vamos olhar lá. Opa, tem aqui que aí. Mas antes, tem o Canvas. O Canvas também tem o formato. Então, eu estou no Canvas, vou escolher o formato, e aí eu vou colocar o fundo dele, tá? Então, é tela de fundo. Então, tela de fundo, tem a cor, eu posso pôr uma cor qualquer, tá?
Aqui a transparência, ele vai mostrar aqui. Mas se eu não quiser cor nenhum, tá? Eu posso pôr uma imagem. Olha que legal. Eu vou procurar essa imagem e lá na semana 2 tem um fundo. Semana 02 fundo. Eu vou clicar aqui, clico abrir, não apareceu nada, e aí você vem aqui na transparência. E aqui apareceu o fundo. E como que eu faço esse fundo? Esse fundo eu fiz no PowerPoint e depois eu salvo como PNG. Então, faça no PowerPoint, já com o logo da empresa, os espacinhos onde vão cair os visuais. Para cada departamento, você pode fazer uma combinação de cores diferente, e aí você começa a criar uma identidade visual para cada departamento. Claro que eu tenho uma coleção desses aí, e nem sempre vai ser esse formato, essas caixinhas. Cada caixinha vai ter um visual. Então, normalmente, as pessoas têm um conjunto muito grande de visuais aí, tá bom? Então, vocês fizeram, a maior parte fez, ficou muito bom, mas se tivesse um visual, logo da empresa, seria muito melhor. Então, como que eu fiz isso? Cliquei no Canvas, cliquei no pincelzinho que é o formato, tá? Tela de fundo e a imagem que eu coloquei. Então, o fundo tá ok, ficou bonitão. E aí, se vocês olharem aqui na 33, é exatamente como que a gente fez aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um cartão, tá? Só para saber como é que está a empresa, não só hoje, mas como isso eu vou atualizar isso toda semana com as transações, eu vou querer acompanhando, tá? Então, eu vou colocar aqui um cartão nesse quadradinho, aqui, com o total das vendas. Eu vou usar o Somex, porque é a mesma coisa que total de venda linha aí. Então, eu vou pegar aqui esse cartão, que agora eles chamam de novo, vou clicar aqui, ele vai pôr em algum lugar aí, e eu vou diminuindo para ele caber aqui na. Bom, coloquei, ele está selecionado. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro você escolhe o visual, depois os dados que vão ser mostrados. No caso aqui é o total de vendas, Samex. Eu clico com o mouse aqui, segura o botão e arrasta aqui para dados. Então eu escolhi primeiro o visual, segundo os dados que eles vão colocar, e aí a partir daí eu vou mudar a formatação dele. E para mudar a formatação, eu preciso que ele esteja selecionado. É uma forma de eu avisar o Power BI, olha, você está mexendo nesse que está selecionado. Então eu venho aqui e vou tentar mudar um monte de coisa aí. Aqui embaixo está escrito cartões. Essa é uma coisa nova ainda. Então vamos clicar em cartões para ver o que tem aqui.
E tem uma opção aqui, tela de fundo. Vamos ver o que que é isso aqui. Vamos pôr uma cor, um azulzinho claro. Tá ok, pessoal? Então eu tenho a informação. Agora, não vou fazer tudo pronto, mas está grande esse número. Eu queria pôr um título, e aí vocês vão tentar fazer em casa isso aí. Vamos continuar dando uma olhada lá para ver os objetivos da empresa. Ele quer uma bonificação para funcionário. Então a gente podia usar um gráfico, tá? De colunas clusterizados e colocar no X o nome do vendedor e o Y total de vendas. Então eu desseleciono aqui, clico em qualquer lugar aqui no Canvas, porque senão se eu selecionar aqui o gráfico de colunas, ele vai cair em cima daquele lá, se tiver selecionado. Aí eu venho aqui, ponho no retângulo que eu selecionei. Aí tem o eixo X e o eixo Y. O eixo X eu vou pôr o vendedor, o nome do vendedor. E o eixo Y eu vou colocar o Sumex. Tá lá. Então eu já tenho aqui total de vendas por vendedor. Então eu posso dar um bônus para aqueles que estão vendendo mais. Eu posso pôr o rótulozinho em cima, pode pôr fundo, várias coisas aí. Mas eu vou tentar montar aqui a estrutura e depois em casa vocês podem terminar. Então eu já coloquei aqui, agora eu vou para o próximo, aumentar as vendas por produto. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que com produto. Eu clico aqui fora para desselecionar, senão ele vai cair em cima daí. Eu vou de novo colocar aqui, ele está selecionado. Se ele está selecionado, eu posso clicar o pincelzinho, tá? Ok? E aí eu posso vir aqui. Antes de vir aqui, eu tenho que colocar os valores aí. Então, eu quero colocar o total de vendas no eixo Y e quero colocar o nome do produto no eixo X. Então, é a mesma coisa que aquele outro lá. Então, aqui eu vou identificar aqueles que vendem mais. E a última coisa que eles perguntaram quer saber em relação à sazonalidade. Então, as vendas, estou usando todo o mesmo gráfico, tá? As vendas por mês. Então, vamos lá. A gente vai colocar, clica em qualquer lugar, coluna clusterizada. Pessoal, aqui está toda a mesma cor, azul, mas quando são coisas diferentes, seria interessante ter cores diferentes. Então, eu coloquei aqui e eu quero no eixo Y as vendas e no eixo X eu quero colocar um mês. Se vocês observarem, tá? Deixa eu só pôr um pouquinho para cá. Aqui tem data da venda. Eu vou pôr o maiorzinho aqui. Cliquei o maiorzinho. E aparece hierarquia. Cliquei o maiorzinho de novo e aí aparece o mês. Então eu peguei a data, cliquei uma vez, apareceu hierarquia e depois apareceu o mês e eu vou pôr no eixo X aqui. Então, ele mostra aqui, olha, tem uma data que está
Estranho aqui. Em branco, talvez esteja sem data. Alguma coisa que a gente precisa descobrir aí depois. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Então, ele mostra aqui alguns meses, dezembro, dezembro não, agosto, outubro, novembro, dezembro. Ó, dezembro, janeiro, fevereiro e março, ele tem umas vendas maiores. Agora, tem algum problema aqui nesse em branco que não está definido a data aí, tá? A gente pode colocar rótulo aqui em cima, pode mudar as cores, e aí e podemos colocar várias outras informações aqui também, tá? Então, esse é um negócio interessante, porque a gente está respondendo os três objetivos dos gestores para que eles possam tomar melhores decisões aí. Então, o que que foi novo hoje? Nós temos esse fundo, tá? Esse fundo que é feito um PowerPoint, e aí você salvar como PNG. Pusemos três gráficos parecidos com informações diferentes. Tinha uma tabela que tinha um erro, que a gente descobriu, no caso do cabeçalho. Tem uma informação aqui agora que eu não sei o que que é, mas a gente pode tentar descobrir isso e fazer uma análise aí. Primeiro, o que eu posso fazer com os vendedores? Existe sazonalidade? Posso fazer uma promoção num mês que não está legal? Produto, tem produto que vende mais e menos, o que que eu devo fazer aí nesse processo? Então, são essas informações que a gente pode fornecer para o usuário final, usuário da informação, que são gestores. Agora, nem sempre, e quase isso é muito raro, quando você faz os dados, você monta a estratégia. Você avisa para o cara, ó, faz descontínuo. Não, não é assim. Porque se você falar isso e descontinuar e der algum problema, a responsabilidade é sua. Então, você tem que fornecer as informações necessárias para que ele tome a melhor decisão. Ah, então por que que a gente está aqui interpretando? Porque eu falei para vocês que o grande diferencial do profissional do futuro é a interpretação. Agora, isso não quer dizer que ele vai sugerir qual a estratégia. A estratégia cada uma empresa tem. Mas eu posso falar, tem produtos que vendem muito mais que o outro. Tem meses que vende mais que o outro. Tem vendedor que vende mais que o outro. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Mas eu, como analista de dados, eu faço a interpretação, mas não a ação. A ação vai ter um grupo responsável por isso aí. Tá bom? Então, pessoal, é, a cada semana a gente vai criando novos DAX, vai deixando de fazer algumas coisas para que vocês possam criar coisas novas e diferentes. A interpretação de cada um não tem certo ou errado, cada um faz o melhor que pode e está tudo ótimo. Minha sugestão é que não precisa escrever lá no Padlet, não. Só fala um pouquinho nesses 30 segundos o que você notou, analisou e tudo certo, tá bom? Vamos facilitar, só fala um pouquinho e está ótimo. Então, aqueles que desejam abonar as faltas, é obrigatório. Aqueles que querem aprender
Mas tentem fazer. Se tiver dúvida, manda para o dutra@usp.br, coloca no fórum, usa o WhatsApp e vamos aprender e aproveitar e ficar bem melhor do que a gente começou esse curso aí. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Eu havia falado na primeira aula que se alguns de vocês têm algum problema que queria desenvolver dentro da empresa, a gente pode marcar aí ou antes ou depois da aula aí. Aí seria um negócio mais individual. Mas eu não vou fazer para vocês, eu vou dar sugestões e vou acompanhar esse desenvolvimento, como se fosse uma mentoria aí, tá bom? Opa, estamos à disposição. Vamos conversando por WhatsApp, por e-mail, e a gente pode marcar antes ou depois. Naturalmente, a gente vai conversando e eu vou tentar induzir vocês a chegar na melhor opção aí, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo aí e vamos para a próxima aula aí, tá bom? A próxima aula já é um pouquinho mais complexa, tem mais coisa. Essas 2 semanas iniciais são mais tranquilas e nas próximas a gente vai mostrar. Na próxima é uma coisa muito legal, quando você trabalha com filiais, tal, vai ser muito bom. Muito obrigado a todos aí.